Glória seja dada a Deus nesta noite. Irmãos amados, há um irmão aqui na igreja, antes que comecemos a pregar a palavra de Deus, é o irmão Mário César Lopes Júnior. Ele é membro aqui do Farol e ele tem a facilidade de escrever. E ele é uma pessoa apaixonada pelo Senhor Jesus. De vez em quando ele escreve livros sobre a pessoa de Jesus. E hoje ele escreveu um livro recentemente, intitulado Tu és aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Estudo sobre a natureza divina do Messias. Então ele trata aqui de vários assuntos sobre os textos messiânicos no Antigo Testamento, os textos messiânicos no Novo Testamento, na pessoa de João, na pessoa de Jesus, nas palavras de João, nas palavras de Jesus, no ministério de Jesus, nos Atos, nas epístolas e no Apocalipse. Então, quem quiser conhecer mais a natureza divina de Cristo, adquira esse livro. Ele está vendendo por um preço muito barato, que não existe mais em nenhuma livraria, R$20. E o pastor Emengardo é quem está encarregado de, depois do culto, né, distribuir com aqueles que se interessarem. E ele doou 50 para o grão de mostarda. Os 50 que você comprar, o pastor Emengardo, ele está ofertando para o grão. Graças a Deus, como os irmãos já sabem, nós já completamos a metade, os 50% que foi exigido, e já conseguimos o empréstimo de pagar os outros 50%, mas agora nós vamos ter que escriturar tudo, pagar tudo, deixar tudo pronto, porque nós vamos derribar, demolir as casas e ampliar o estacionamento. Quem diz amém em nome de Jesus? E depois Deus nos dará o resto. Quem acredita que Deus vai dar o resto a gente, né? Porque Ele é o dono de tudo, né? Quem é o dono do universo? É Deus, é o Senhor Jesus. Então, os irmãos orando, o Senhor vai dando, e depois a gente conquista a terra inteira. Deus disse a Moisés que eles não iriam conquistar a terra de uma vez só. Está escrito lá em Êxodo 23, se não me engano. Deus disse a Moisés, pouco a pouco conquistarás esta terra. E é assim que Deus faz. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Coloca aí. Amém? Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia com a ajuda de Deus no livro de Juízes. E meus irmãos amados, nesta noite nós estamos estudando ou continuando o estudo sobre o derramamento do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo nos livros históricos. E o Espírito Santo, ele opera quando nós falamos nele. Se você quiser ver o Espírito Santo operando, pregue sobre ele. Fale sobre ele e ele vai revelar Jesus à igreja. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos estudando há um bom tempo. Começamos no Gênesis, passamos pelos livros do Pentateuco, atravessamos Josué, estamos em Juízes, e hoje nós vamos falar sobre o último derramamento no livro dos Juízes, ou continuando a falar. O último derramamento foi na vida de um homem chamado Sansão. E nós estamos estudando os dias de Sansão. Nós aprendemos e não devemos esquecer que os avivamentos, eles são esporádicos. Os avivamentos não são constantes. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento e nem na história da igreja. Não existe avivamento constante. A própria palavra avivamento significa o quê? Soprar uma brasa que está o quê, meus amados irmãos? Apagando. O que é avivar? É voltar a dar vida àquilo que está definhando. Se uma pessoa está morrendo, afogado, e alguém vai, socorre e faz o procedimento boca a boca e a pessoa retorna. Então a pessoa estava morrendo e foi reanimada, foi reavivada. Quer dizer, reavivar quer dizer voltar à vida. Reavivar quer dizer o quê, meus amados irmãos? Voltar à vida. Então, os avivamentos, eles não são constantes. Eles são períodos de visitação
de Deus. Agora, o fruto do avivamento permanece. O avivamento cessa, mas os frutos permanecem até que chegue outro avivamento. Para quem não sabe, o avivamento pentecostal da Rua Azusa só durou 3 anos. Mas os frutos do avivamento da Rua Azusa perduram até hoje. Quem diz amém por isso? Não é? Quem estuda história da igreja sabe que o avivamento da Rua Azusa só durou 3 anos. De 1906 a 1909. Depois de 1909 começou a esfriar, apareceram problemas, apareceram dificuldades, houve rupturas. Uma senhora que era secretária da igreja desentendeu-se com o Seymour e foi para Portland, eu não sei falar inglês, quem sabe é doutor Emengardo, lá no outro lado do Pacífico, e lá ela criou a missão da fé apostólica e carregou o fichário dos membros. Glória a Deus, até o fichário ela carregou, glória a Jesus, né? Aleluia, esse espírito é velho, glória a Jesus, né? Aleluia, ela carregou até o fichário da igreja, glória a Deus. Levou para, não sei se é Ohio, Portland, Ohio, né? Portland, Ohio. Glória a Deus, é no estado da América. E eu sei que o avivamento parou lá na Rua Azusa, né? Glória a Deus, o nome dela era Florença, né? A irmã Florença dividiu-se e carregou até o fichário, glória a Deus. Então, irmãos amados, foi uma luta, né? E o avivamento sofreu, mas o fruto está frutificando até hoje, pela graça de Deus. Amém? Então, irmãos, nós vimos que teve o avivamento de Otiniel, no tempo dos juízes, né? O primeiro avivamento foi Otiniel. Depois de Otiniel foi Gideão, né? Depois de Gideão foi Jefté. E depois de Jefté veio um período de queda. E agora vem o período de Sansão. E, irmãos amados, e o tempo dos juízes foi um tempo de crise. Irmãos, a igreja cristã nunca passou pelo que está passando. Nós estamos revivendo os dias dos juízes. A igreja. Eu sou um pesquisador, eu vivo catando. Tudo que diz respeito à igreja, não estou falando da igreja nossa, a igreja de um modo geral. As igrejas cristãs estão passando por uma crise como nunca. Toda denominação cristã está sofrendo. A apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. É uma coisa que uma pessoa professava e hoje não professa mais. Ou então professava uma coisa e agora professa o contrário daquilo que professava. Todos os ramos da cristandade estão sofrendo nesses últimos dias. Glória a Deus. Mas eu trago uma palavra que nós não vamos desanimar, porque Deus está acima de tudo. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Quem crê nesta palavra de Cristo? Vai sempre haver um trabalhar de Deus. Sempre os fiéis existirão. Glória a Deus. Nos dias dos juízes, irmãos, era parecido com hoje. Vamos ver, abrir a Bíblia, adiantar um pouquinho, em Juízes 17:6. Veja que tragédia. Juízes 17:6. Tem um carro que está muito alegre, glória a Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Diz a Bíblia, irmão, que ninguém obedecia naquele tempo a ninguém. Cada um fazia o que, meus irmãos? O que parecia bem ao que, meus irmãos? Aos seus olhos. Cada um tinha a sua ideia, cada um criava a sua religião, cada um fazia o que queria, o que entendia, o que parecia bem. E cada um, irmão, Israel virou uma bagunça. Quando não há uma liderança
chama-se anarquia. A palavra anarquia é a aglutinação de duas palavras gregas. A, que quer dizer não, negação. E narquia vem de governo. Então, anarquia quer dizer uma coisa sem governo. Por isso que quando o povo está fazendo galhofa, está aquela bagunça, o pessoal diz, aqui está uma verdadeira anarquia. Quer dizer, uma bagunça onde não há controle, onde não há governo. Então, anarquia é ninguém obedecer a ninguém, não haver liderança. Cada um seguir o seu próprio caminho, cada um fazer sua própria religião, seu próprio modo de vida. E, meus irmãos, em Israel, diz que estava uma anarquia. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. E a religião foi por águas abaixo. Se você lê Juízes, você chora. Eu aconselho os irmãos a lerem o livro de Juízes nesse período, o livro todo, para você ver cada coisa absurda. Né? Numa cidade, os homens passaram a noite abusando de uma concubina. Quem se lembra disso? E ela morreu de ser abusada em uma cidade de Israel. Uma tribo quase era acabada por causa disso. Era morte, era assassinato, era confusão, era idolatria, era os filisteus dominando. Irmão, uma crise sem precedentes. Mas, irmãos amados, eu trago uma boa notícia. Deus nunca vai ficar sem testemunhas na terra. Vocês estão lembrados de Elias? Elias, ele pensou que estava só. Vamos ler 1 Reis. Vamos ler 1 Reis 19 e 18. Glória a Deus. Desculpem-me, irmãos, que está com mais de 15 dias, que uma gripe pegou-me. Não fui eu que a peguei. Deus me livre. Foi ela que pegou-me traiçoeiramente e eu não me vi livre dela ainda. Mas vocês orando vão expulsá-la. Amém? Glória a Deus. Então, se eu tossir, eu só vou pedir desculpa agora, depois não vou pedir mais, porque já pedi. Glória a Deus, né? Vamos ver 1 Reis 19 e 18. 1 Reis 19 e 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos estão lembrados que Elias, ele entrou até em depressão, porque o povo de Israel deixou de adorar a Deus e passou a adorar quem, meus irmãos? Baal. E os profetas de Deus foram mortos. E a religião de Deus, a religião verdadeira, foi praticamente por águas abaixo. Para onde Elias olhava, idolatria, feitiçaria. O pessoal diz que tinha os profetas de Jezabel, que comiam na mesa de Jezabel, né? Eles tinham aliança com Jezabel. Profeta de Jezabel, irmão, não é perseguido. Profeta que faz a vontade de Jezabel, ninguém vai molestá-lo. Não é verdade, irmãos amados? Profeta que comunga com Jezabel, que senta na mesa de Jezabel, ele vai viver muito bem, obrigado. Mas Elias, naqueles dias, era o único que não sentava na mesa de Jezabel. Elias não comungava com Jezabel, e Jezabel prometeu o quê, irmão? Jezabel prometeu o quê, irmãos amados? Matá-lo, porque profeta que fala a verdade, profeta que não comunga com o erro, profeta que não se senta na mesa de Jezabel, prepare-se. Prepare-se, porque vai sofrer. Vai apanhar até umas horas. E ela prometeu matar Elias. E Elias desanimou, e Elias fugiu, e Elias pensou até em desistir do seu ministério. Isso eu não vou, não adianta. Ele disse, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Ele olhava para um lado, não via mais ninguém crente. Ele olhava para outro, não via ninguém crente. Ele olhava para frente e não via ninguém crente. Ele olhava para trás e não via. Irmão, às vezes a gente pensa que não tem mais crente na terra. Mas Deus sabe onde tem crente na terra. Deus disse, Elias, você está enganado. Não só tem você, não. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quem diz aleluia para Jesus, irmãos amados?
Né? Tem 7.000. Elias não sabia onde eles estavam, mas Deus sabia. Então, irmão, esses 7.000, na realidade, é um número simbólico. 7.000 fala de plenitude. Não quer dizer que era exatamente 7.000, mas quer dizer que havia uma grande multidão de gente que continuava servindo a quem, meus amados irmãos? A Deus. Então esta palavra me anima. Sempre vai ter crente verdadeiro adorando a Deus em espírito e em verdade. Você vai nas igrejas, irmãos, você vê a falta da palavra. Pastores sem compromisso com a palavra de Deus, só pregando prosperidade. Até igreja, né, que não era para ser. Né? Igreja que não é neopentecostal no nome, mas é neopentecostal na prática. Né? Eu passei na porta de uma igreja há poucos dias, que é uma igreja que tem um nome de igreja pentecostal, né? Mas, irmãos, eu de fora fiquei ouvindo a pregação. Meus irmãos, só grito, só zoada, e Deus vai te abençoar, e tu vai, olha, a vitória e tal, glória a Deus, só isso mesmo, né? E a gente diz, meu Deus, e olha para um lado, olha para o outro, a gente pensa que está só, mas Deus manda dizer que tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, e você é um deles. Dê glória a Deus, porque você é um deles, né? Você não senta na mesa de Jezabel. Jezabel quer que você sente com ela. Jezabel quer que você negocie com ela. Jezabel quer que você concorde com ela. Mas você diz, Jezabel, o meu negócio é com Jeová. O meu negócio é com Cristo. E Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que sempre tem. E eu tenho uma notícia boa para dizer a vocês que naquele tempo havia uma família que, no meio daquela bagunça espiritual, havia uma família fiel a Deus. Um casal que a mulher era estéril. O nome da mulher no texto não fala. O nome do homem fala. Quem sabe dizer como era o nome do pai de Sansão? Manoá. Manoá em hebraico quer dizer consolo ou consolador. Manoá em hebraico quer dizer consolo ou consolador. O nome dela não tem no texto dos Juízes. Mas eu fiz uma pesquisa e os judeus, de uma tradição muito antiga, dizem que ela é a mulher de 1 Crônicas de 1 a 3. Ela era da tribo de Judá. Ele era da tribo de Dan. Mas ela era da tribo de Judá. Apesar que Deus aconselhou, 1 Crônicas 4, de 1 a 3. Deus aconselhou que cada pessoa casasse com pessoas da sua própria tribo. Mas nunca houve obediência. Sempre um rapaz se engraçava de uma moça de outra tribo, né? E o amor fala mais forte do que a obediência, né? Glória a Deus. Né? Às vezes o camarada... Deus disse, olha, casem dentro das próprias tribos. Mas sempre um rapaz olhava para uma moça e dizia, eu quero casar com aquela, né? Porque se eu não casar com ela, eu não arranjo outra como ela. Glória a Deus, né? Então, ela é a mãe de Sansão, segundo a tradição judaica, ela não era de Dan. Ela era da tribo de Judá. E o nome dela é um nome interessante. Vamos ler. Leia, por favor, o texto, pastor. Glória a Deus. Os filhos de Judá... Veja, os filhos de quem, meus irmãos? De Judá. Prossiga. Foram Perez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Muito bem, famílias dos Zoratitas ou dos Zorateus. Zoratita é a pessoa que mora em Zorá. Zoratita ou Zorateu é a pessoa que mora na cidade de Zorá. Como quem mora em Maceió, nasceu em Maceió, é o quê? Maceióense. Então, Zoratita ou Zorateu, depende da Bíblia, era a pessoa que morava em Zorá. E como era o nome da cidade de Sansão? Zorá. Então, a cidade de Zorá, a princípio, pertenceu à tribo de Judá. Depois, ela passou para a tribo de Dan. Vamos ver o nome das famílias, né? Então, os filhos de Judá, eles foram morar numa cidade chamada Zorá, e eles eram famílias zoratitas. 3, agora leia o 3. E estes foram os filhos do pai de Etã.
Jezreel, e Isma, e Idibas. E era o nome de sua irmã Azeleopone. Pronto, Azeleopone. Quem já tem um filho com uma filha com esse nome? Pois, segundo a tradição rabínica, essa mulher era a mãe de Sansão. Eles fizeram as contas, eles fizeram os estudos, e os rabinos judeus chegaram à conclusão que essa senhora, você vê que não é comum botar nome de mulher nas genealogias, não é comum. Quando bota o nome de uma mulher nas genealogias, é porque ela é uma pessoa de grande importância. Vê que nessa genealogia tem o nome dessa mulher, Azeleopone. E os judeus antigos criam com firmeza que essa era a mulher de Manoá. Se você quiser marcar, você marca. Pastor Isoldo, onde o senhor buscou isso? Na tradição judaica. Não, a Bíblia não é clara, mas eles acreditam que Azeleopone era a mãe de Sansão, a mulher de Manoá. Ela era da tribo de Judá, casada com Manoá, que era da tribo de Dan. Deu para entender bem, meus amados irmãos? Como era o nome da mulher? Hein? Um nome bonito. Tem alguma jovem solteira aqui? Por favor, levante a mão, alguma jovem solteira? Tem? Poucas hoje, né? Quando casar, a primeira menina que nascer é Azeleopone. Glória a Deus. E eu vou apresentar com todo prazer. Glória a Deus. Né? Aleluia. Então, irmãos amados, isso é a tradição rabínica que diz. Muito bem. Então, Manoá e Azeleopone, ela era estéril. Mas a gente vai ver que era uma família temente a Deus. Era uma família, no meio daquela corrupção, era uma família que tinha compromisso com Deus. Manoá e Azeleopone. Eles tinham compromisso com Deus. Em Juízes não diz o nome dela. Em Juízes não diz. Isso aqui é a tradição rabínica que encaixou. Ela era de Zorá. E o nome dela na Bíblia dá a entender que era uma pessoa de grande vulto, uma pessoa de grande importância. Muito bem. Meus amados irmãos, essa mulher, vamos ver que a cidade de Zorá antes pertenceu a Judá. Vamos ver Juízes 15 e 20. Josué 15 e 20. Vamos ver que a cidade de Zorá antes era da tribo de Judá. Josué 15 e 20. Glória a Deus. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Agora o versículo 20. Esse é o 20. Esse é o 20, agora o 33. Nas planícies, Estaol, Izorá e Asná. Pronto. Aí está falando da herança de Judá. Capítulo 15 fala da herança de Judá. E observe, irmãos, que no versículo 33, Estaol e Zorá pertencem à tribo de Judá. Depois, não sabemos por que ela passou para a tribo de Dan. Zorá passou para a tribo de Dan. Por isso que eles acreditam que aquela mulher, Azeleopone, ela era de Judá e foi ela quem casou com Manoá. Se engraçaram os dois e acho que ela era muito bonita e ele muito feio e terminou casando. Glória a Deus, né? Casando das tribos diferentes. Mas não era pecado porque tudo era israelita. Meus amados irmãos, vamos ver agora que Deus, a gente só conhece a história de Sansão, mas a gente não conhece a história da família. Irmão, o avivamento, se nós quisermos uma geração avivada, nossos filhos, nossos netos, esse avivamento tem que começar em nós. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? A gente só fala em Sansão, mas a gente não fala nem no pai e nem na mãe de Sansão. Eu nunca preguei sobre o pai e a mãe de Sansão. Hoje de manhã foi que Deus abriu meus olhos para entender por que Deus colocou Sansão naquela família, irmão. Deus não faz nada à toa. Deus tem objetivo. Irmão, você já pensou no futuro da igreja daqui a 20 anos? Você já pensou no futuro da igreja daqui a 40 anos? A gente tem que pensar nisso. Nós não podemos pensar só no nosso tempo, não. Nós temos que preparar uma geração
para que quando a gente partir, a tocha do Espírito Santo permaneça acesa. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E o que mais, meus amados irmãos? Então a gente tem que passar essa tocha para os nossos filhos e para os nossos netos. A gente tem que passar essa tocha, irmãos. Nós não temos que ser como Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus. Vocês sabem que um dos melhores reis de Israel foi o rei Ezequias. Mas Ezequias, ele tinha um problema que ficou, como não tem ninguém que não peque, a Bíblia mostra um pecado de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias restaurou o templo, Ezequias tirou os ídolos, Ezequias avivou. Houve um grande avivamento no tempo de Ezequias. Mas Ezequias, ele tinha um grande problema, pastor Walter. Sabe o que era? Ele só se preocupava com o tempo dele. Um dia o rei de Babilônia, ele adoeceu e foi curado. Vocês lembram disso, que ele adoeceu e foi curado? E o rei de Babilônia mandou mensageiros para fazer uma visita de cortesia. Só que não era visita de cortesia, era para sondar. E Ezequias ficou tão aminado com a visita do rei de Babilônia, que era do maior império do mundo. É como se você recebesse a visita da sua casa hoje de quem? De Bolsonaro. Você vai ficar bestinha, glória a Jesus. Ou do presidente dos Estados Unidos, né? Já pensou o Trump chegar na sua casa? Você vai correr de porta fora, capaz do carro lhe atropelar, de emoção, né? Então, irmãos amados, Ezequias recebeu uma embaixada vinda de Babilônia, que era o maior império. E ele ficou tão emocionado que mostrou tudo. E mostrou, inclusive, os tesouros reais. Mostrou o cofre, mostrou o subterrâneo, onde tinha todo o ouro do templo, todo o ouro do rei. Ele mostrou tudo. E eles foram para casa, voltaram, a comitiva voltou para a Babilônia. O profeta Isaías disse: me diga uma coisa, Ezequias, o que foi que aquele povo viu na tua casa? Ele disse: eu mostrei tudo, mostrei até o tesouro escondido. Ele disse: pois você fez mal, eles vieram, não foi lhe visitar, eles são maliciosos. Eles vieram ver como é que é aqui, para amanhã no futuro vir assaltar, vir tomar tudo. Aí, olha o que foi que Ezequias disse. Ezequias disse: vai ser no meu tempo ou no tempo do meu filho? O profeta disse: vai ser no tempo do teu filho. Ele disse: oba, Deus faça como ele quiser. Quer dizer que ele só se preocupava com o quê, meus irmãos? Com o tempo dele. E tem pastor, irmão, que é assim. Ele não prepara. Você sabia que tem denominação que depois que o líder morreu, a denominação acabou? Quem conhece uma igreja, eu não vou citar o nome, mas vocês conhecem. Uma igreja que cresceu, mas o líder não se preocupou com o futuro e ele morreu faz uns anos. E o que é que está acontecendo com aquela igreja que já foi pujante, que já ganhou muitas almas? O que é que está acontecendo com ela, irmãos? Está fechando. Por quê? Porque ele só se preocupou com o quê? Com os dias dele. Glória a Deus. Irmãos, nós somos crentes em Cristo. E nós não podemos nos preocupar só com os nossos dias. Nós temos que nos preocupar para que o fogo continue aceso quando a gente partir. Quem quer encontrar seus filhos lá no céu? Quem quer encontrar seus netos? Quem quer encontrar seus bisnetos? Pois você tem que passar esse avivamento para eles. Então a gente vê Sansão, mas a gente não observa que o pai e a mãe dele eram verdadeiros crentes. O pai e a mãe de Sansão eram pessoas de Deus no meio de uma geração corrompida. Aleluia! Irmãos, vamos ver isso, irmãos. A mulher, ela estava no campo. Vamos voltar para Juízes 13. Hoje só vai dar para falar sobre a família dele. Para você ver, se hoje a gente quer um avivamento, o avivamento tem que começar nos pais. O avivamento tem que começar em Manoá e em Elezelpone. Né? Elezelpone. Glória a Jesus. Capaz até a pessoa pensar que é um dom espiritual, né, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vocês lêem em casa, glória a Jesus. Que foi a primeira vez que eu estou pregando sobre essa mulher. Não gravei bem o nome dela, não.
A Zé Leopone. Irmão, a gente precisa, para ter um derramamento do Espírito Santo, os homens têm que ser Manoá. E as mulheres têm que ser a Zé Leopone. Vocês vão ver, vocês vão descobrir comigo que eu não sabia que a família de Sansão, irmão, o pai e a mãe eram um homem e uma mulher de Deus. Para você ter uma ideia, ela estava no campo, não sei se limpando mato na roça, eu não sei se catando favas, eu não sei se catando lentilhas, eu não sei, mas irmão, só tem visão de Deus quem está em comunhão. É verdade ou não é, igreja? Só tem visão de Deus quem está orando, só recebe comunicação de Deus quem está ligado. E para a gente estar ligado em Deus não é só aqui não, é lá no campo, é lá no trabalho, é com a direção do carro na mão. O crente verdadeiro, onde ele está ligado com o Pai e ele está recebendo mensagem lá de cima. Ela estava orando quando ela recebeu a visão do anjo, ela estava no campo. Quer dizer que era uma mulher ligada. Ela estava ligada no céu, ela estava orando, ela estava em comunhão com Deus. Havia um homem da tribo um homem de Zorá, da tribo de Dan. Ela era de Judá, mas ele era de Dan. E a Bíblia diz que o nome dele era Manoá. Sua mulher estéril, não tinha filhos. Veja agora o 3. E o anjo do Senhor, leia. Apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Mas você vai ver lá na frente que ela estava no campo. Ela estava lá na roça, eu não sei o que era que ela estava fazendo, né? Ela estava lá, estava no campo. Vamos ver o 9 é que explica. Glória a Deus. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Para aí, ela estava o quê, meus amados irmãos? No campo. Irmãos, nós precisamos voltar àquela comunhão com Deus em casa. Lavando roupa, cozinhando. É verdade ou não é, irmãos amados? No tempo antigo, Jesus batizava com o Espírito Santo em casa? Batizava ou não batizava com o Espírito Santo em casa? De noite na igreja, Jesus batizou a irmã em casa hoje. Jesus batizou o irmão dormindo. Jesus batizou a irmã lavando prato. Jesus batizou o irmão no ônibus. Jesus batizou o irmão no trabalho. Jesus batizou a irmã. Lá em Colônia Leopoldina, tinha um homem, eu vou citar o nome dele, porque é uma bênção. Se fosse uma coisa, a gente não citaria. O nome dele era interessante, era irmão Zé do Galo. Não era Zé do Galo, não era, irmã Vaninha? Zé do Galo não queria saber de ser crente. Quando a gente chegou lá, ele era incrédulo, inimigo de crente, a mulher crente, os filhos crentes, e ele não queria saber de ser crente. Mas Jeová pegou e ele veio ser crente. Glória a Deus. E ele, com poucos dias de crente, estava na roça. Estava na roça, uma roça de macaxeira, glória a Deus. E lá, irmão, ele se ajoelhou no meio da roça. E meus irmãos, e Jesus não batizou Zé do Galo na roça de macaxeira. Tem gente lá em Colônia que deve estar ouvindo isso e sabe que é verdade. A nora dele está lá, o filho dele ainda vive lá, os netos. Jesus batizou Zé do Galo no meio da roça de macaxeira, irmão. E ele quebrou meio mundo de maniva. Glória a Jesus. Quebrou tudo ali, Jesus batizou e ele saiu pisando tudo e quebrando tudo. E tinham outras roças perto e os vizinhos disseram: corre que Zé do Galo, uma cobra mordeu. Glória a Jesus. Quando chegaram perto, viram ele falando língua, não disse, pior, endoidou. Glória a Deus. Irmãos amados, na roça. Isso é fato que eu conheço. Lá em Colônia, a família dele assiste o culto. Não sei se a irmã Beth, que é a nora dele, se está ouvindo. Uma saudação para a irmã Beth. Para o seu esposo, irmão, fugiu-me agora o nome dele. Ela é filha do presbítero Calado. Não sei se alguém conheceu o presbítero José de Andrade Calado. Conheceu? Então, a filha de Calado é casada com o filho do irmão Zé do Galo. Irmãos amados, quanta gente que foi batizada. Então, nós vemos que aquela mulher, ela vivia ligada com Deus. Para nós passarmos o avivamento para os nossos filhos, nós temos que ser uma geração ligada com Deus. O problema é que hoje, irmão, as redes sociais não deixam ligar com Deus, irmãos. Não é?
Tem gente escravo das redes sociais, escravo do Facebook, escravo do WhatsApp, escravo do Instagram. Não dá para falar com Jesus porque vive quase doido, coitado. Glória a Deus. E não tem tempo de orar. Não. Irmãos, essas coisas não são para... Elas têm que nos servir e não nós servirmos a elas. Nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus. Nós precisamos voltar a ter comunhão com o Espírito Santo, porque Deus vai falar com você no campo, Deus vai falar com você na cozinha, Deus vai falar com você viajando. Aleluia! Glória a Deus. Olha só, irmão, ela teve contato com anjo no campo. Agora veja Manoá, capítulo 13, versículo 8. Vamos ver agora o marido dela. Manoá 13, 8 de Juízes. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu. Pronto. Vemos aí o que? Somente até aí. Ele era um homem de quê, irmão? O pai de Sansão, Manoá. Era um homem acostumado ao quê, meus amados irmãos? A oração, irmãos. Você nunca pensou nisso? Eu nunca pensei. Manoá não era um Zé Ninguém espiritual, não. Era um homem de oração. Glória a Deus nas alturas dos céus. Se você quiser que seus filhos sejam espirituais, seus netos, seus bisnetos, nós temos que voltar a orar a Deus. Vê que Manoá era um homem de oração. E Deus ouvia a oração de Manoá. Veja o 9, por favor. Veja o 9. E Deus ouviu a voz de Manoá. Pronto, Deus ouviu a voz de Manoá. Então, irmão, Manoá digo o nome dela, Zelelpone. Zelelpone, glória a Deus. Eles eram pessoas espirituais. Eles eram pessoas de oração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eles eram um casal unido. Aprendi hoje que eles eram um casal unidos. Um casal unido, né? Glória a Deus. Vamos ver isso, irmãos? Porque naquele tempo, hoje em dia, mulher dar ordem de marido ainda é difícil. Nem tanto, glória a Deus. Mas naquele tempo, mulher não dava ordem de marido. Mulher ficava calada. E você vai ver que ela chama o Manoá e ele vai. Vamos ver isso, irmãos? Capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. Olha que coisa interessante. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Para aí, irmãos. Glória a Deus. O que é que você vê nesse casal? Me ajude. Irmão? União. A mulher disse: olha, o homem apareceu de novo. O varão, que eles até então eles não sabiam que era um anjo. Eles pensavam que era um homem da terra. Só olha, o homem apareceu de novo e ele está lá. A Bíblia diz: e ele seguiu a sua mulher. Irmãos amados, você só vai ter avivamento se você for unido com a sua mulher. E você, mulher, só vai ter avivamento se você for unida com o seu marido. Tem mulher que briga a semana todinha com o marido e vem orar a quarta-feira o dia todinho no círculo de oração. Ou lá na congregação na sexta, na quinta, não sei que dia é. Irmão, tenha cuidado, irmão. Primeiro, Deus não ouve oração de casal que dorme intrigado. Não é? Deus não ouve. Vamos ver para a primeira carta de Pedro, 3 e 7. Primeira carta do apóstolo São Pedro, 3 e 7. Quem quer um avivamento, comece a parar de arengar com a mulher. Comece a parar de arengar com o marido. 1 Pedro 3 e 7. Olha aí. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quem diz amém em nome de Jesus? Quer avivamento? Acabe com essa arenga. Glória a Deus. Deixe de arengar com a mulher. Deixe de brigar com a mulher. Mulher, deixe de ser murmuradora.
Glória a Deus. Que uma mulher murmuradora no pé do vidro do marido é como uma goteira. Teco, teco na bacia. Quem aguenta a noite toda? Glória a Deus. Reclama de tudo. Aí vai orar de noite. Passa o dia xingando um ao outro. E de noite vai orar. A Bíblia diz que as orações de casal que vive arengando, as orações são o quê, meus amados irmãos? Impedidas, irmão. Não passa da telha da casa. Como é que vai vir um avivamento desse jeito? Você vê que o Manoá mais a Zelelpone, eles eram unidos. Ela disse, meu marido, o anjo chegou. O homem chegou, ele correu, seguiu a mulher. Coisa que não era comum naquela época. Não era normal. Mas isso fala que era um casal que vivia em perfeita união. Então, irmãos, para Deus mandar o Espírito Santo, um avivamento, para Deus ouvir nossas orações, é preciso começar entre marido e mulher, irmãos. Como é que vai haver avivamento no seu filho, na sua filha, se você já amassou a caçarola na cabeça dele? Como é que vai haver avivamento desse jeito? Não é? Glória a Deus, o coitado está 3 dias dormindo no sofá. E você orando, glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Você que diz, hoje eu não cozinho para ele. Se ele quiser, ele vai lá e cozinha. Quando o miserável chega em casa, cadê o feijão? Vá cozinhar. Meu irmão, não vai haver avivamento, glória a Deus. Não é? Glória a Deus, não vai haver avivamento. A Bíblia diz que as orações... Irmãos, vai haver fome, glória a Deus. A Bíblia diz que as orações são impedidas. São impedidas, né? Eu coloco quando casei, eu também já arenguei, glória a Jesus, com a irmã Vaininha. Ela disse que não vai comer do queijo por minha causa, que o arengueiro sou eu, glória a Deus. E uma vez, eu não sei o que foi para lá, e eu disse umas malcriações, e ela foi dormir primeiro do que eu, glória a Deus. Ela lá em Delmiro Gouveia ainda, parece. Ou foi aqui em Maceió, logo quando a gente casou. Eu sei que ela, quando eu cheguei no quarto, ela estava enrolada, parecia a múmia de Tutacamo. Glória a Deus. Glória a Deus, lá no cantinho da cama. E eu fiquei lendo lá na sala, eu não tinha gabinete, na minha casa não tinha gabinete, como até hoje não tem, eu fiquei lendo na sala. Aí, quando eu fui orar, esqueci que tinha arengado. Aí, quando eu cheguei no quarto, ajeitei devagarinho, aí me ajoelhei no pé da cama e ela lá, eu olhei assim, estava escuro, eu digo, meu Deus, a múmia de Tutacamo, glória a Deus. Aquele pavio assim enrolado. Aí eu disse, Senhor Jesus, aí me lembrei desse versículo. Para que não sejam, vós maridos, convivei com elas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí eu disse, meu Deus, se eu for orar sem pedir perdão, Deus não vai ouvir. Vai ser uma oração perdida. Dormir sem orar, um pastor dormir sem orar, é triste. Aí eu peguei no dedão do pé dela. Disse, mulher, me perdoa que eu vou orar. Só porque vai orar, não é? Ainda me deu um gato, glória a Jesus. Glória a Jesus. A bênção é grande, né? Glória a Jesus. Não foi tu, glória a Jesus. Então, irmãos amados, o avivamento tem que começar com um casal em paz, irmão. Você vê que Manoá e a esposa, eles eram unidos. Ele falava com ela falava com ele. Você pode ver no texto que havia um intercâmbio. Os nossos filhos precisam ver um bom exemplo em nós. Nós só podemos passar Deus para nossos filhos se eles virem Deus em nossas vidas. Que o nosso discurso seja de acordo com as nossas obras. Quem diz glória a Deus por isso? Não é? A Bíblia diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Não é? Então, o avivamento só vem se a gente começar na família. Você vê que o avivamento no tempo de Sansão começou na família. O velho e a velha eram crentes, eram pessoas que viviam realmente a fé do Deus verdadeiro. Agora, outra coisa, irmãos, que eu aprendo nesse texto, é que eles, quando souberam que o menino ia nascer, eles tiveram uma preocupação. Vamos ver capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Irmão, Manoá orou ao Senhor pedindo o quê? Senhor,
mande o homem de Deus, porque até então ele não sabia que era um anjo, ele pensava que era um homem da terra. Ele disse: Senhor, mande o homem de Deus que enviaste, para que ele venha até nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Senhor, nos ensine o que é que a gente vai fazer com esse menino. Agora veja o versículo 13. Veja que esse homem era espiritual. Esse homem era no meio de uma geração pervertida, ele era espiritual. Versículo 13, por favor. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Irmão, a preocupação dele era que o menino, que Deus ensinasse a ele como criar aquele menino. Né? Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Depois, lê o 12, por favor. Lê o 12, o irmão está sugerindo aqui, por favor. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Irmão, ele preocupado com a criação do menino. O menino ainda não tinha nem nascido e ele já estava preocupado como era que iria criar aquele menino. E ele pediu a Deus, através do anjo, que ensinasse a ele. Irmãos, eu li um livro de um autor americano. Ele disse que chegou na casa de uma família amiga. E ele chegou lá e disse: cadê seus filhos? E a mãe disse: olha, meu filho está bem. Um é médico, o outro já é juiz, o outro, a outra minha filha é enfermeira-chefe de um hospital. Aí ele disse: mas eu não estou perguntando as profissões, eu estou perguntando se eles estão servindo a Deus. A mãe disse: não, isso não é problema, o importante é que eles estão bem na vida. Irmãos amados, nós precisamos nos preocupar como é que nós vamos preparar essa geração. Né? Tem pai que não ora mais para Jesus batizar o filho com o Espírito Santo. Tem pai que não se preocupa de trazer o menino para a escola dominical, a menina. Tem pai que não ensina mais em casa, não corrige, não ensina a Bíblia. A criança é criada de qualquer jeito. Ele próprio, a mãe própria, compra roupas que não convém a crente para os filhos. Não é? Meu irmão, você tem que se preocupar. Você vê que Manoá disse: Senhor, manda o anjo para ele nos ensinar o que devemos fazer com o menino, para ele nos orientar. Irmão, você precisa se preocupar com o seu filho, com a sua filha. Você vê que Manoá orou, pediu a Deus que Deus mandasse o anjo de novo para ensinar a ele a criar o menino que havia de nascer. Preocupe-se não só com a vida financeira futura de seus filhos, mas se preocupe principalmente com a espiritualidade. Diga: meu filho, peça o batismo com o Espírito Santo. Meu filho, você já tem certeza da salvação. Meu filho, olhe, vamos para a igreja. Meu filho, veja quem são as amizades de seu filho. Vigie a bolsa de seu filho. Não é pecado, não. Glória a Deus. Quando ele completar 18 anos, aí você não mete mais a mão na bolsa dele, você não mete mais a mão no celular dele, porque ele já completou. Mas enquanto ele estiver na sua casa, enquanto ele estiver na sua companhia, você tem que estar preocupado como o pai de Sansão. Glória a Deus. Quem são as amizades? Se seu filhinho adolescente começar a namorar com uma mocinha incrédula, chame, conta a história de Sansão. Meu filho, olha, crente não dá certo. Irmão, hoje em dia é normal. Não é? Um dia desse, um irmão chegou num restaurante e estava uma família crente depois do culto, estava lá, e quando chegou, estava lá um rapaz parecendo um papafigo. Aí o irmão disse: quem é esse? Esse é o namorado dela, irmão. Ele já é crente? Não, mas ele é bem de vida. Glória. Meu Deus do céu. O cara não era crente, o irmão do seu irmão parecia um papafigo. Glória a Jesus. Mas o pai e a mãe disseram: mas ele é bem de vida e ele está andando para a igreja. Claro que ele tem que andar para a igreja para enganar a besta. É verdade ou não é, irmãos amados? E o pai e a mãe achando normal. Né? Mas você vê que o pai de Sansão pediu: Deus, mande o anjo para me orientar, para me dizer como é que eu devo criar essa criança. Quem pode dar glória a Deus por isso, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Deus está cobrando de mim e Deus está cobrando de nós nesta noite.
Senão a próxima geração não vai prestar para nada. Senão a próxima geração não vai ter pastor, não vai ter dirigente de circo de oração, não vai ter ninguém na igreja fazendo a obra. Mas nessa noite, Deus está usando o pai de Sansão, Deus está usando a mãe de Sansão para nos ensinar a preparar a próxima geração. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Meu irmão, não ensine seus filhos coisas erradas. Não ensine contra, irmãos amados, tem gente querendo jogar os filhos contra, ou jogar as crianças contra os pastores, né? Falando mal dos pastores. Tem até igrejas onde professores da escola dominical, tem até igreja onde professores do departamento infantil jogam as crianças contra os pastores. Não obedeça o pastor, não. Não obedeça, não. Meu irmão, você não sabe o mal que você está fazendo àquela geração. Você não sabe o mal que está fazendo. Você está matando aquelas crianças. Glória a Deus nas alturas dos céus, irmãos amados. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que dizer: Senhor, eu quero a minha geração seguinte nos teus pés. Me ensina, Senhor. Eu quero a minha geração seguinte na tua presença. Quando eu morrer, eu quero passar a tocha para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Quem pode dizer glória a Deus nessa hora? Fale bem da igreja, fale bem do pastor, irmão. Glória a Deus. Nunca fale mal do ministério em lugar nenhum. E principalmente na vida dos seus filhos. Porque você vai afastá-los da igreja. Eles não vão querer saber de igreja. Diz que um dia, é uma história velha, mas tem sempre crentes novos. Diz que um dia uma família convidou o pastor para almoçar. E o pastor foi. E um menino ficou olhando assim. Glória a Deus. Aí chegava, olhava para o pastor. Chegava debaixo da mesa, olhava para o pastor. Aí o pastor disse: meu filho, o que é que tem? Eu sou tão feio assim? Disse: não. Por que você tanto olha para mim? Sua mãe ou pai? Eu não estou vendo o senhor. E a mãe disse que o pastor tem duas caras, e eu só estou vendo uma. Glória a Jesus. Aleluia, glória. Menino não é gente não, irmão. Glória a Jesus. Cuidado, porque ele vai lhe fazer vergonha. Irmão, faça como Manoá. Diga: Deus, me ensina a criar meu filho. Eu quero que meu filho seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que minha filha seja cheia do Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Você vê que Manoá, ele orou pedindo sabedoria a Deus para criar o Sansão que ia nascer. A gente nunca pensa nessas qualidades da família de Sansão. Eu nunca pensei. Essa revelação foi hoje de manhã. Glória a Deus, eu não sabia que Sansão tinha vindo de uma família abençoada, de um homem abençoado, de uma mulher abençoada. Quem dá glória a Deus pela revelação das Sagradas Escrituras? Glória a Deus. Observe, irmão, que ele era um homem, que ele queria levar o anjo para casa. Ele queria levar o anjo para a casa dele. Aleluia. Ele sentiu a presença de Deus e ele disse: vamos para a minha casa. Vê o versículo, capítulo 13, versículo 15. Vê que revelação do Espírito para nós. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Olha, ele queria levar para casa. Deixa que nós te detenhamos. Vem conosco. Vem para a minha casa. Mas o anjo disse: não vou para a tua casa. Aleluia. Eu não vou comer na tua casa. Mas ele queria levar o anjo para casa. A presença de Deus para a casa dele. Aleluia. Oh, glória seja dada a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Nós precisamos convidar o anjo para a nossa casa. Nós precisamos querer o anjo na nossa casa. Expulsar o que não presta da nossa casa, para que o anjo de Deus entre na nossa casa, para que a presença do Espírito Santo entre na nossa casa. Você vê que Manoá disse: nós queremos te deter. Te deter quer dizer te convidar para levar para casa. Aleluia. Aí o anjo disse: não, eu não quero comer nada. Se você oferecer um sacrifício, você vai oferecer ao Senhor. Veja o 16, glória a Deus, aleluia, oh glória. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: aleluia. Ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Deus quer fazer visita na nossa casa. Deus quer mudar a nossa casa. Nossa casa tem que ser santuário do Espírito Santo. A gente tem que falar língua aqui na igreja, mas tem que falar língua em casa também. A gente tem que profetizar na igreja, mas tem que profetizar em casa também. E Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ele pensava que era um varão, ele pensava que era um profeta, ele pensava que era um homem da terra, ele não sabia. E o anjo disse: não, eu não vou comer na tua casa. Agora, se você quer oferecer alguma coisa, você ofereça a quem? Ao Senhor. Aleluia. Oh, grande é. Grande é, grande é Deus. Oh, aleluia, Jesus é o teu nome. Eita, Deus grande na terra, aleluia. Aleluia. Glória, 18, versículo 17. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Aleluia. Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aleluia. Glória a Deus. Aí a gente vai para qual livro? A Bíblia casa com a Bíblia. A gente vai para qual livro? Para saber quem é esse maravilhoso? Capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso. Quem quer se encontrar com o maravilhoso? Quem quer ter um encontro com o maravilhoso? Dê um glória para o maravilhoso que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Não pergunte pelo meu nome, porque meu nome é maravilhoso. Quem era que estava ali, irmão? Era Jesus. Era o Verbo pré-encarnado. Aleluia. Oh, que o Verbo visite tua casa. Que o maravilhoso visite tua roça. Que tu quebres a maniva da macaxeira, cheio da presença do maravilhoso. Que tu profetizes dentro do ônibus. Que tu profetizes na loja. Alamanai, temanarabassure, manai, glória a Deus. Eu estava passando por uma crise na minha vida. Eu estava triste. Glória a Deus. Porque tem época de calúnia, de difamação. Tem época que Elias apanha muito. Glória a Deus. E eu passei na rua das livrarias evangélicas. Isso faz mais de 15 anos. E eu passei nas livrarias, ali na rua das livrarias. E encontrei um irmão que eu nunca vi. Ele bateu a mão no meu peito e disse: dê licença. Disse: homem, tira essa tristeza do teu coração. Porque tristeza mata. E o diabo quer te matar com esta tristeza. Assim diz o Senhor. E passou no meio da rua. Oh, alamanderai, te mandarabassu de candeai. Alamanaço derrante mais, glória a Deus. Onde está Deus na tua vida? O maravilhoso. O maravilhoso está perto de ti. Então dá glória ao maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Aí a Bíblia diz que Sansão ofereceu um holocausto ao Senhor. Glória a Deus, versículo de número seguinte, glória a Deus. Então Aleluia. Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre a penha do Senhor, e obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Olha, irmão, diz que o anjo obrou maravilhosamente, mas a Bíblia não diz o que o anjo obrou, o que o anjo fez. Diz que o anjo fez uma coisa tão linda na hora do fogo, na hora do holocausto, na hora que o cabrito estava sobre a pedra queimando, aleluia, diz que o anjo agiu maravilhosamente. Nós só vamos saber o que Jesus fez naquela hora, quando nós chegarmos no céu. Nós vamos perguntar a Manoá e vamos perguntar a Zelelpone: o que foi que Jesus fez naquela hora?
Me conta, Manoá, o que foi que Jesus fez? Porque o Espírito Santo não deixou escrito, só disse que Jesus obrou, Jesus agiu maravilhosamente na hora do fogo, na hora do holocausto, na hora da oração, na hora do sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Aí, glória a Deus. Aí Manoá ficou observando, glória a Deus, a mulher ficou observando. E o versículo 20, glória a Deus. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Eita. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. 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 Alamante, ai de conveniente, ai, glória a Deus, aleluia. Diz que quando o fogo subiu do holocausto, do cabrito, era o que eles tinham. Eles eram pobres, eles não eram ricos, eles não tinham boi, eles tinham um cabrito. Gideão não, Gideão era de uma família mais abastada, mas Manoá era pobre, ele só tinha um cabrito. Mas se você tem um boi, dê o boi. E se você só tem o cabrito, dê o cabrito que Deus recebe. Dê o que você tem, aleluia. Faça o que você sabe. Se você não é um teólogo, se você não é um doutor, se você não é rico, mas você tem um cabrito para oferecer, ofereça o seu cabrito ao Senhor. Gideão ofereceu um boi e Manoá ofereceu um cabrito. Oh, aleluia. Eu profetizo que Deus vai te usar com um cabrito que tu tens. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Com o teu talento, com o teu dom, com a tua pouca força, Deus vai te usar na terra. Deus vai fazer alguma coisa recebendo o teu cabrito. Oh, aleluia. Deus está falando. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Deus está dizendo que está recebendo o teu cabrito. Quem tem boi oferece boi. E quem tem cabrito oferece cabrito. E Deus recebe. E a Bíblia diz que quando ele ofereceu o cabrito, que o fogo subiu, o anjo entrou no fogo. E a labareda subiu para o céu, e o anjo subiu na labareda. Aí, Manoá e a Zeleuponne não aguentaram e caíram. Aleluia. Mulher não é um homem não, mulher. E nem é anjo da terra, nem é Miguel, nem é Gabriel. É o maravilhoso. É Deus! É Deus! É Deus! Fica de pé. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus! É Deus! Quem acredita que Deus está no meio do fogo? Quem acredita, tem fogo aí no teu coração? No altar do teu coração tem fogo? Se tem, adora, glorifica, exalta. Se tem fogo no teu coração. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. Versículo 21, aleluia. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. Para encerrar, aleluia. Tem gente que vê Jesus toda hora.
Não, irmão. Deus não anda aparecendo toda hora, não. Nunca mais. O Senhor vai fazer um avivamento e você tem que aproveitar. Porque talvez você não veja mais outro. Quando Deus aparecer, aproveite a presença dele. Porque Deus não anda aparecendo todo dia. A Bíblia diz: nunca mais o anjo do Senhor apareceu, nem a Manoá, nem a sua mulher. Ele vai aparecer em outra geração. Ele vai aparecer depois até os filhos. Ele vai aparecer até os netos. Mas você já teve a sua experiência. Já passou. Já passou. Já passou a sua vez. Aleluia. Aleluia. Leia de novo o 21 para encerrarmos. Tenham paciência, porque Deus está se revelando na terra. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. A quem? A quem? Deus. A quem? Aí ele entende, não é anjo não. É o próprio Deus que desceu. Irmão, Deus vai descer na terra. Quem acredita que Deus ainda desce? Quem acredita que Deus ainda faz visita nas casas? Quem acredita que Deus ainda faz visita na igreja? Quem acredita, glorifica, exalta o nome do Senhor. Aproveite, porque vai ser uma única vez. Nunca mais. E ele disse: nós vamos morrer, mulher, nós vamos morrer. Mas eles eram um casal unidos. Era um casal unido. Aí a mulher era mais sábia do que ele. A mulher era mais espiritual do que ele. Os dois eram crentes, mas ela tinha mais discernimento. Aí ela disse: glória a Deus. 23, aleluia, Jesus. Porém, irmão, glória ao Senhor, sua aleluia. mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Eu creio que a mulher abraçou o marido e disse: meu velho, se o Senhor quisesse nos matar, Ele não apareceria. Ele não faria esses milagres. Ele não quer te matar, Ele não quer nos matar, não. É bênção que vem. É bênção que vem. Quem acredita que vem bênção na sua casa? Eu não estou falando de casa nem de apartamento, eu estou falando de avivamento. Aleluia, Jesus. Tua filha vai ser batizada com o Espírito Santo. Teu filho vai virar missionário. Tua filha vai casar com missionário. Eu não estou falando de casa nem de apartamento. A tua filha vai se formar e ela vai usar a profissão para a glória de Deus. Teu filho vai ser médico, mas ele vai ao estrangeiro exercer a medicina lá para pregar para os pagãos. Ele vai ser convidado pelos governos. Ele vai ser pago pelo governo estrangeiro para ser missionário médico, para ser missionário engenheiro, para ser missionário arquiteto, para ser missionário gerente de empresa. O teu filho, a tua filha, tu não vai morrer, tu não vai morrer. É Deus que está visitando a tua casa. Pode adorar o Senhor, irmão, aleluia. Adore o Deus vivo,
a chama está acesa. Se tem chama no teu coração, se tem chama no teu coração, a presença de Deus está no teu coração. Se tu sente fogo na alma, se tua alma arde, é porque tem fogo, e a tua casa vai ser salva. A tua casa vai ser salva, e através da tua casa a bênção vai ser grande.